Boa noite. Só colocar aqui o meu relógio para não passar do horário. É muito interessante, como hoje já foi dito, a gente vai falar sobre graça, a graça de Deus. Foi dito por Ricardo, no louvor, e é muito interessante o novo convertido. Ele, assim que entende a graça do Senhor, ele estremece de alegria. Ele fala para outros sobre como o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida. Ele louva ao Senhor com toda a força do seu pulmão, porque a graça que ele encontrou gera nele alegria. Porém, infelizmente, com o passar do tempo, a gente tende a perder essa alegria, ou esquecer dessa alegria da graça. A gente deixa de perceber a graça de Deus e, por último, esquecemos totalmente da graça do Senhor em nossas vidas. Mas o meu desejo aqui, não sei em qual estado você está, se alegre pela graça do Senhor, se não percebendo a graça do Senhor, se esqueceu totalmente, mas o meu desejo é que você saia hoje, nós possamos sair hoje estremecendo de alegria pela graça do Senhor. Eu vou falar hoje sobre alegria. A gente continua nossos estudos no Evangelho segundo Lucas. Então já deixe sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 1. Hoje a gente vai falar sobre a vida de Maria. E é muito importante nós termos dois cuidados ao falar sobre Maria. O primeiro é o cuidado de não fazer dela um ídolo, de não cometer o erro de idolatrar Maria, de cultuar Maria. Esse é um erro que não podemos cometer. E o segundo é o desprezo total, que muitas vezes também cometemos. Deixamos Maria de canto, uma mulher que foi usada por Deus, que precisamos valorizar sua vida e buscar aprender com a vida dela. Assim como nós valorizamos Paulo, valorizamos Moisés, também precisamos valorizar Maria. Então, esses dois cuidados que a gente precisa ter: não tornar um ídolo e não desprezá-la. E eu quero mostrar hoje Maria, uma pessoa que recebeu graça, assim como todos nós também recebemos a graça do Senhor. E a primeira graça que eu quero mostrar que Maria recebeu é a graça de poder servir. Vamos ler do capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte, minha versão NAA. Sim. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Um homem da casa de uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque Tua graça é maravilhosa em nossa vida. O fato de estarmos aqui ouvindo Tua palavra livremente, o fato do Senhor ter nos alcançado, morreu na cruz para nos salvar, essa graça, Pai, que é imerecida e o Senhor nos deu o privilégio. Pai, nos ajuda a entender Tua palavra nessa noite e a entender a Tua graça na nossa vida. Alegra nosso coração, Pai, com Tua mensagem, Senhor. Assim que eu te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, a primeira graça de Maria é a graça de poder servir. A história relatada por Lucas conta sobre uma jovem moça de um lugar desprezado que foi escolhida para servir ao Rei dos Reis. Depois do anúncio do nascimento de João, igual a gente viu semana passada, o plano perfeito de Deus, esse plano continua. E agora o anjo é enviado à cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré era uma cidade pequena, uma cidade de seus 500 habitantes, uma cidade que vivia desprezado. E é nessa cidade que o Senhor escolhe uma jovem, uma virgem, segundo as profecias do Antigo Testamento, a virgem que daria a luz ao Messias.
E bom, naquela época as mulheres casavam cedo, muito cedo. Maria tinha em torno, provavelmente por ser virgem, 14 a 13 anos de idade. Era uma jovem, uma adolescente, por assim dizer, sem nenhuma patente social. Maria solteira, jovem, pobre, sem nenhuma patente social. Mas foi essa que o Senhor escolheu. Se em nosso tempo a gente tivesse que escolher uma pessoa para servir ao rei, certamente Maria não estaria na primeira da lista, nem na segunda, nem nos 10 primeiros, por causa da nossa visão, que só olha para o que a gente pula por fora, né? Mas Deus não. O nosso rei, estamos falando do Rei dos Reis, ele olha para o coração. Ele olha para dentro. Assim como a gente viu com a história de Davi ano passado. O Senhor escolheu Davi, porque ele olha o coração. Ele não é como homens que olha para a aparência. Ele olha o coração. E bom, o anjo sauda Maria com salve, agraciada. O Senhor está com você, versículo 28. E essa palavra agraciada, ela tem um sentido de favorecida pela graça. Você recebeu graça. Não é que Maria é doadora da graça, mas ela é o recipiente da graça. Ela recebeu graça assim como nós recebemos. E o Senhor está convosco, chama a atenção também. Porque isso era uma frase utilizada no Antigo Testamento para que mostrar aos servos do Senhor que o Senhor estava com ele. O Senhor tinha uma missão para ele. O Senhor está com você, Maria. Você é agraciada. Você é agraciada porque você foi escolhida para servir ao Messias. Você é escolhida para uma missão especial. E essa missão é o Messias que está chegando. Maria, no entanto, ela fica perplexa. Ela fica pensativa no versículo 29, você pode acompanhar. O que significa? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Como assim eu sou agraciada? Por que me escolher? Eu, sem importância, tão improvável, por que me escolher? E Gabriel fala, Maria, versículo 30, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria, eu tenho uma missão para você. Você foi agraciada, você foi abençoada, porque você vai servir ao Senhor. Essa é a sua graça, Maria. Você foi escolhida para servir ao Deus de Israel que cumpre suas promessas. O filho que vai nascer se chama Jesus, e Jesus tem um significado de Deus salva, ou o Deus que salva. Já ajeitar aqui, achei. Maria certamente tinha conhecimento das Escrituras. Isso a gente vê pela fala dela, no cântico que a gente vai ver daqui a pouco. E o anjo Gabriel fala sobre Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, governará para sempre sobre a casa de Jacó, reinará no trono de Davi. Para quem lembra, ano passado a gente falou sobre Davi. E um dos textos que a gente estudou foi 2 Samuel, capítulo 7, onde lá tem a aliança de Deus com Davi, a aliança davídica. E essa aliança Deus faz com Davi, revelando que viria um Messias. E esse Messias seria da casa de Davi, o Messias que traria salvação a Israel. E essa promessa está se cumprindo. Jesus está dizendo, Maria, você foi escolhida. Lembra das promessas que você ouviu desde sua infância? Elas estão se cumprindo. E você foi escolhida para servir ao Senhor nessa promessa. E bom, essa graça que Maria recebeu de servir também
nos é dada, o Senhor também nos chama a servir. O Senhor nos chama a servir na igreja. Em diferentes áreas a gente encontra o serviço. Seja lá do portão até aqui, o Senhor nos chama a servir. E não é um peso, mas é uma graça. Não é um fardo servir ao Senhor, mas é uma graça, e é isso que eu quero mostrar. Obrigado. Também Deus nos chama a servir na nossa família, sendo presente, sendo exemplo dentro de casa, servindo ao Senhor dentro do nosso lar. Deus nos chama a servir a Ele. No nosso trabalho, fazendo o nosso melhor diante de Deus, porque aquele que vê todas as coisas também olha para o nosso coração e vê as nossas intenções. Então, Ele nos chama a servir no nosso trabalho fazendo o nosso melhor, e não de qualquer jeito. E na nossa vizinhança, Ele nos chama a servir falando do Senhor aos vizinhos, talvez ajudando em alguma necessidade que eles tenham. As portas estão abertas para servir e aproveitar dessa graça. Não é uma obrigação, não é um peso, mas é uma graça que o Senhor nos concede para a nossa alegria servir a Ele. É uma graça. E bom, infelizmente muitos de nós consideram peso, considera algo cansativo servir ao Senhor. Mas o que o Senhor está dizendo a Maria aqui, por meio do anjo Gabriel, é: Maria, você foi agraciada, você recebeu graça, você foi abençoada porque você foi escolhida para servir a Deus. E a pergunta de Maria, Lucas usa muito uma comparação entre Maria e Zacarias, a qual mostrou incredulidade diante da promessa do Senhor. Maria, no entanto, faz a seguinte pergunta: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Como vai ser isso, Senhor? Se eu estou prometida a casar e ainda não tive relações com nenhum homem, como acontecerá isso? E o anjo Gabriel responde, versículo 35: o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Maria, esta obra é do Senhor, e Ele agirá poderosamente em você. Você será usada por Deus como um instrumento nas mãos do Senhor. E isto é graça. E o ente santo que irá nascer, esse será chamado Filho de Deus. Esse plano perfeito, Maria, é muito maior. E sua parente também está grávida. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. O Senhor chama a servir. Muitas vezes a gente olha para a dificuldade, mas, Senhor, como vai ser? O Senhor diz: confie em mim. Para mim não há impossíveis. Para o Senhor não há impossíveis. E diante da graça do Senhor, a graça que Deus oferece, a resposta de Maria não podia ser outra. Versículo 38. Senhor, eis aqui a tua serva, que aconteça comigo o que o Senhor falou. Essa palavra serva tem um sentido no original escrava. Maria está se sujeitando à vontade do Senhor, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade em minha vida. Me usa conforme o teu querer. Se o Senhor quer me usar no meu trabalho, me usa no meu trabalho, da forma como o Senhor querer. Se o Senhor quer me usar na minha igreja de tal forma que eu não goste, mas me usa. Que não seja feita a minha vontade ou o meu querer, mas seja feito o Senhor, a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade em minha vida, me usa conforme o teu querer. A gente canta isso, a gente fala isso,
Mas será que a gente pode viver isso? Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida. Que os meus desejos fiquem de lado e que a tua vontade, que eu faça o teu serviço seja feito. Será que podemos viver isso e não só falar? Servir a Deus é uma graça que nos é dada, uma graça que podemos nos alegrar. Maria entendeu isso. E mesmo com as dificuldades que provavelmente ela passaria, não era casada. A gente conhece a história em Mateus, como José reagiu. Talvez ela pudesse ser considerada uma mulher adúltera. Mesmo assim ela diz: seja feita a tua vontade. Não importa aquilo que eu passar, seja feita a tua vontade, Senhor. Eis aqui a tua serva. E bom, olhando para esse texto aqui, eu não posso deixar de falar do maior exemplo de serviço. Jesus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou a si mesmo, se fez em forma humana, se tornou servo e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Eis o nosso Senhor, o maior exemplo de serviço, o maior exemplo de servo. Aquele que se esvaziou a si mesmo, se fez em forma de servo. Eis que este também nos chama a servir e a aproveitar dessa graça de forma alegre. Não é um peso, não é um fardo que todo crente que entrou na igreja tem que fazer, não. É uma graça que o Senhor nos concede ao recebê-lo como nosso Senhor. E essa graça que Maria recebeu. Bom, segunda graça que eu quero mostrar para vocês é a graça de termos irmãos. O texto continua, e ao fim da conversa entre Maria e o anjo, Maria apressadamente, o texto fala, arruma suas malas, veste sua roupa e corre até a casa de Isabel, a sua parenta, que também estava grávida, que também o Senhor tinha feito maravilhas em sua vida. E a viagem que ela fez demorava em torno de 3 a 5 dias, dependendo de onde ficava exatamente a casa de Isabel. E ao chegar lá, a alegria foi contagiante. Vamos ler no versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra para mim é receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. A criança estremeceu, cheia do Espírito Santo, ao ouvir a saudação de Maria. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama. A palavra exclama, ela grita de alegria, ela expressa sua alegria, entendendo que aquele ente que estava com Maria era o seu Senhor. Há uma alegria comunitária, a criança e sua mãe. E Maria, que em seguida entoa o seu cântico. A alegria comunitária, a alegria do Messias vindouro. As duas tinham conhecimento das profecias de Israel, as profecias de que o Messias chegaria, que o Messias vinha para libertar o povo dos seus pecados e dos seus sofrimentos. E então houve uma alegria comunitária. O foco da fala de Isabel não é Maria, mas é Jesus. O foco da fala de Isabel é: Maria, que bom que você foi abençoada por Deus, e que bom que o Messias está chegando. Esse sim merece toda glória e toda honra, Maria. Bendita é você, porque vai servir ao Senhor, e bendito o fruto do seu ventre, porque esse é o Senhor, é o meu Deus que está chegando, o Messias prometido.
Que prazer é ter a mãe do meu Senhor. E aqui o foco, novamente, não está em Maria, mas está no Senhor. Por meio do Espírito Santo, Isabel reconhece a graça do Senhor em cumprir suas promessas sobre o Messias. O Messias está chegando, aquele que tanto esperávamos, aquele que com alegria ansiamos. O Messias está chegando. E bom, nesse momento eu imagino as duas vibrando de alegria. As duas gritando, rindo de alegria, porque o Messias está chegando. E agora as promessas do Senhor estão se cumprindo. E quão bom é ter irmãos que compartilham da mesma alegria. De ter um Senhor, Jesus o Cristo. De ter o mesmo Senhor. Isso é graça. É a graça do Senhor estarmos hoje reunidos na igreja. É a graça do Senhor termos irmãos para compartilhar as alegrias do Messias que veio e morreu por nós e deu sua vida pela nossa, para nos dar paz com Deus. Eis outra graça que Maria recebeu. Ter um irmão. E bom, eu lembro da pandemia, como foi difícil ficar em casa, assistindo culto pelo celular ou pela TV, como foi doloroso não poder ver os irmãos. E eu lembro também da alegria que foi ver o primeiro culto depois da pandemia. Todo mundo afastado, claro, com suas máscaras, algumas enfeitadas, mas foi alegre ver novamente os olhos do pessoal. Foi alegre estar em comunhão novamente. Ouvir a voz do povo de Deus cantando junto. Às vezes não dava para cantar direito por causa da máscara, mas ouviam murmurar o som das vozes. E essa alegria de estar em comunhão. Você pode dizer, mas eu posso cultuar o meu Senhor em casa, mas Deus te chama a participar da graça que é estar em comunhão uns com os outros, da graça que é participar da igreja, do corpo de Cristo, poder servir uns aos outros, poder aprender com diferentes pessoas, de diferentes jeitos, diferentes costumes. Isso é graça. Não tem como não se empolgar ao ouvir a igreja junto, cantando e louvando ao Senhor. Não tem como não se empolgar com as crianças correndo pela igreja, alegres, e ouvindo a palavra do Senhor. Ano passado, no DIP, a gente falou sobre o irmão André, na EBD. E eu fiquei responsável por falar, e eu tive que ler o livro dele, esqueci o nome, Contrabandista de Deus. E eu recomendo todos que puderem ler. É uma história fascinante de um homem que serviu ao Senhor nos extremos. E uma história dele me marcou. Há várias histórias dentro desse livro, mas uma história me marcou. Em uma das viagens que ele fez, eu não vou lembrar exatamente o país, mas em um país de alta perseguição, onde não era permitido ter culto ao ar livre. Ele foi até a casa do pastor dessa igreja. Então, conversando com o pastor, organizou todo o evento, a programação do culto. E quando chegou o horário do culto, 6 horas, estava marcado, ninguém apareceu. Não tinha ninguém lá. Então, deu 6h30 e ninguém aparecendo, e ele pergunta, pastor, o que está acontecendo? Cadê os cristãos dessa igreja? Então, quando deu 7 horas, 15 para as 7, o pastor levou ele para o meio da rua. E no escuro, no meio da escuridão, aparecia um candeeiro. E depois mais outro, e mais 10, e mais 100 candeeiros. E eram os crentes chegando para louvar a Deus em comunhão. E eles sofriam alta perseguição. Se descobrissem o que eles estavam fazendo, eles poderiam perder seus empregos, poderiam ser presos, mas apesar das dificuldades, os esforços valiam a pena, porque é uma graça estar em comunhão, é uma graça poder ouvir a palavra do Senhor, louvar ao Deus verdadeiro, junto com outros irmãos.
apesar das dificuldades, eles davam valor, faziam um maior esforço para estar em conjunto. E para muitos de nós, novamente, isso se torna um peso. Eu estou tão cansado, eu não quero ir para a igreja hoje, mas eu vou porque tem que ir, né? Não pense dessa forma. Aprecie a graça que o Senhor te dá de poder estar em comunhão com seus irmãos. Aprecie a graça, se delicie com ela, de poder aprender com pessoas de diferentes formas e jeitos. Aprecie essa graça. O que chama a atenção de Maria e Isabel também é a diferença entre as duas. Maria, uma jovem e pobre. Isabel, uma mulher já madura, de idade avançada e de condições financeiras muito melhores. Duas pessoas totalmente diferentes, mas que juntas louvam o mesmo Deus. É isso que a graça do Senhor nos faz. Nos une como um só corpo, uma só família. E essas diferenças não impediram para que juntas elas dessem louvor e engrandecessem o nome do Senhor. É uma graça poder se relacionar com as pessoas tão diferentes de nós. Poder aprender com crianças, poder aprender com mais velhos. Ver que jovens servem junto com aqueles mais velhos. Ao recolher as cadeiras, ao participar de ministérios diversos. As crianças, como eu falei, correndo na igreja com um sorriso travesso na cara e os pais correndo atrás, é claro. E que graça é termos irmãos de diferentes idades, diferentes classes sociais, diferentes culturas, porque isso engrandece, isso nos faz crescer como servos do Senhor, aprender a lidar uns com os outros. Não é um fardo ter que lidar com aquele irmãozinho, ter que lidar com aquele ou aquela irmã que sempre dá trabalho. Não é um fardo. O Senhor te chama e nos chama a aproveitar dessa graça, de termos irmãos, de termos uma família. Você tem entendido a graça de ter irmãos em Cristo? Ou ainda tem sido um peso lidar com as pessoas? Estamos alegres em estarmos juntos com a igreja? Ou tem sido um fardo vir todo domingo, estar toda semana no PG, acordar cedo para vir na EBD? Tem sido um fardo ou temos nos alegrado? Eis que o Senhor nos chama a alegrar, porque isso é uma graça, isso é bênção do Senhor. Se alegre-se com a família que o Senhor tem lhe dado e aproveite disso. O terceiro que eu quero trazer está no Cântico de Maria, a terceira graça, o cântico se chama Magnificat, por causa da sua primeira palavra na versão em latim da Bíblia. E a terceira graça é a graça da salvação. Maria entoa um cântico ao Senhor, e esse cântico é muito parecido com o cântico de Ana, de mãe de Samuel. Depois, se você tiver um tempo, compare esses dois versículos. E nesse cântico, Maria, ela exalta a Deus porque Ele é seu Salvador, poderoso, santo, misericordioso, justo e fiel. Este é o Deus de Maria, seu Salvador, Deus poderoso, santo, misericordioso, justo e Deus fiel. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome.
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ele agiu com o braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria, ela inicia esse cântico falando como sua alma engrandece, como a sua alma se alegra no Senhor, seu Salvador. Maria se alegra porque o Senhor trouxe salvação para ela, aquelas profecias que ela tinha ouvido desde sua infância. Vai vir um Messias, aquele que vai trazer transformação, restauração para o povo de Israel. Esse Messias finalmente estava chegando, e esse Messias também era o seu Salvador. Maria reconhece que precisa também de um Salvador, que ela também ela não é sem pecado, mas ela tem pecados. Maria não é imaculada, não segundo ela, não segundo a Bíblia. Maria não é imaculada, não é sem pecados, mas Maria reconhece o Senhor como seu Salvador, reconhece que necessitava de um Salvador. E a Bíblia não nos fala em nenhum momento que Maria não pecou. Pelo contrário, a Bíblia nos fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e não há justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Maria não era imaculada, mas era, assim como nós, uma pecadora que necessitava da graça do Senhor. Em nenhum lugar da Bíblia essa doutrina é defendida, apenas em tradição, e a tradição não pode ser maior que a Escritura. Só há um justo sem pecado, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele que pagou o preço na cruz por mim, por você e por Maria, para então nos imputar a sua justiça, para que a gente chegue diante de Deus e: Senhor, por causa do teu Filho, eu fui salvo. Pela graça que o Senhor nos deu, eu fui salvo. E eu não merecia essa graça, que é irresistível e é imerecida. Podemos chegar diante de Deus e dizer: Pai, obrigado por tua graça que me alcançou. Pai, obrigado, porque quando eu estava lá, fazendo minhas besteiras, cometendo meus pecados em meu mundo de ilusões, o Senhor decidiu me salvar, decidiu enviar seu Filho para morrer no meu lugar. Muito obrigado, Senhor, porque tua graça me alcançou, mesmo sem eu merecer, mesmo sem fazer nada. O Senhor levou pessoas até mim para falar do teu amor. O Senhor usou os teus meios e diversos meios para me alcançar, e me alcançou, Pai. Muito obrigado. Eu posso chegar diante do Senhor e dizer: muito obrigado por tua graça, Pai. Maria não se considerava justa ou santa. Na verdade, no versículo 48, ela se coloca como uma humilde serva do Senhor, e como a pessoa mais feliz, mais abençoada pelo Senhor, porque as promessas estavam se cumprindo, o Messias estava chegando, a graça, ela recebeu a graça de poder servir e de ser salva pelo Messias. Então, na mente de Maria existem duas coisas: tanto a graça dela poder servir, de ser escolhida sem merecer, pelos olhos humanos dela nunca seria escolhida, mas o Senhor escolheu. Isso é uma graça que ela reconhece. E também a graça das promessas que estão se cumprindo do Messias. Ao lado que ela se coloca como serva humilde do Senhor, ela coloca o Deus como o Todo-Poderoso, como santo, como misericordioso, como justo e como fiel.
Pai, eu sou sua humilde serva, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo e misericordioso. Maria exalta a Deus. Todo-poderoso, porque para Ele não há impossíveis. Para Ele não há nada que seja impossível. Para o homem sim, mas para Ele não. Ele fez uma virgem ficar grávida, dar à luz um filho. Ela fez uma senhora dar à luz um filho já de idade. Ele fez o povo passar pelo meio do mar. Ele libertou o povo da escravidão. Ele fez o povo vencer guerras e mais guerras durante o reinado. Para o Senhor não há impossíveis. Ele é o Todo-Poderoso. E o seu nome é santo, diferente de outros falsos deuses, a qual com Baal havia cultos que sacrificavam crianças recém-nascidas. Com outros deuses havia prostitutas cultuais nos seus cultos, mas não, nosso Deus, Ele é santo. No seu culto, a santidade. Não há nele qualquer pecado ou qualquer envolvimento com o pecado. O Senhor é santo e o seu nome é santo. O Senhor é misericordioso e a sua misericórdia vai de geração em geração. E o povo de Israel é prova disso, nós somos prova disso, da misericórdia de Deus. Maria reconhece isso. O Senhor é misericordioso, a tua misericórdia, Senhor, nos alcançou. O Senhor não nos deu aquilo que a gente merecia, mas o Senhor nos estendeu tua graça. A misericórdia vai de geração em geração e a graça a acompanha. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é misericordioso e gracioso. Ele é justo, pois não se esquece dos pobres e famintos de Israel, ao passo que os soberbos, que engrandecem seu nome por meio da injustiça, o Senhor os dispersa e os destrói. Muito provavelmente Maria está em mente aqui os governantes da época, que oprimiam os judeus, que usavam de sua força para se achar grande, engrandecerem seu nome, menosprezarem a Deus como seu Senhor. E Maria diz que esse Deus, Ele é justo. Ele não esquece daqueles que são pobres e famintos, daqueles que estão em necessidade. E Ele agirá com justiça com aqueles que praticam a injustiça, engrandecem seu nome, se achando os todo-poderosos. O Messias está chegando para puxar o tapete desses todos poderosos, para dizer que o Rei dos Reis é Ele. E fiel, pois cumpriu suas promessas do Messias. Ele lembrou-se de Israel, Ele lembrou-se das promessas que fez ao seu povo e cumpriu essas promessas. O Senhor é fiel. Esse é o Deus de Maria, o Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus misericordioso, o Deus justo e o Deus fiel. Esse é o Deus de Maria e esse é o nosso Deus, porque o Senhor não muda. Para Maria a salvação chegou, o Salvador chegou. Aquele que foi dito a Adão e Eva, o descendente da mulher, o mesmo prometido a Abraão e aos seus descendentes, aquele a qual o Senhor anunciou a Davi, que viria e reinaria para sempre, e aquele dito por Isaías, que traria paz entre Deus e os homens. O Messias chegou, a salvação chegou, para Maria e também para nós. As promessas se cumpriram, o Messias veio a este mundo, morreu em nosso lugar, caminhou entre nós como um servo sofredor, pagou o preço alto demais para nós, tomou o nosso lugar para nos dar a salvação. O salário do pecado, que é a morte, não nos foi dado, mas o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, esse nos foi dado.
E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que alegria é termos um Salvador. Que alegria foi para Maria reconhecer que o Messias não tinha abandonado ela, nem tinha abandonado o povo de Israel, mas o Messias cumpriu suas promessas. O Deus cumpriu suas promessas e enviou o Messias prometido há tanto tempo, que tanto se esperava. Eis que ele chegou. Nós vimos três graças que foi dada a Maria e que também nos é dada. A graça de poder servir, a graça de poder servir ao Senhor em diferentes áreas, de diferentes jeitos. Talvez o Senhor te chame a servir em um campo missionário, ou talvez o Senhor te chame a orar por esse campo missionário, ou talvez o Senhor te chame a também servir na sua igreja, servir no seu trabalho, na sua família. Procure, Senhor, o que eu posso servir? Como eu posso ser útil na tua obra? Senhor, como o Senhor deseja me usar? Deixe seus desejos e seus anseios de lado. Procure fazer a vontade do Senhor. Procure saber, Pai, o que o Senhor quer para a minha vida? Seja feito o teu querer. Eu sou tua serva, eu sou teu servo. Me mostra qual caminho o Senhor quer que eu siga. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça. E se alegre com isso, porque é graça. É graça de Deus poder servir. E também é graça de Deus ter irmãos em comunhão. É graça de Deus poder estar no domingo louvando ao Senhor. É graça de Deus poder estar durante a semana em um pequeno grupo, conversando e se comunicando. Ter irmãos que louvam, engrandecem e se alegram juntos com as mesmas promessas, que esperam um Messias que vai voltar. É graça de Deus estar em comunhão. Não é um fardo, não é um peso, mas aproveite seus irmãos aqui. Aproveite cada um. E é graça de Deus ter um Salvador. Ele, mesmo sem merecer, enviou o seu Filho por amor de cada um de nós. Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz e nos dar a vida eterna ao lado dele. Paz com Deus é o que temos por causa da graça do Senhor. Maria não é doadora da graça, mas Maria é o recipiente da graça de Deus. Inesperada, imerecida e irresistível. Essa graça que também nos alcançou. A mesma graça que nos é dada. Por isso, assim como Maria, alegre-se e se delicie na graça que é ter um Senhor. Na graça que é ter um Salvador. Na graça que é servir. Na graça que é ter irmãos em comunhão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua graça. Nos alegramos e engrandecemos o teu nome, Pai, porque tua graça nos alcançou e maravilhosa ela é, Pai. Muito obrigado por nos dar tantos privilégios e mesmo mencionando alguns aqui, são incontáveis as bênçãos que o Senhor nos dá. É incontável a graça que o Senhor nos concede dia após dia. Pai, nos dá um coração que reconhece tua graça e também se alegra com ela. Nos ajuda, Pai, a viver as tuas verdades, a viver em comunhão com o Senhor, a aproveitar e se alegrar dessa graça que o Senhor nos concede dia após dia. É assim que eu te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém.